Olá, pessoal! Voltamos aqui com a nossa aula de Direito Penal, tá? A gente já trabalhou a qualificadora do inciso 1, inciso 2, 3, 4, agora a gente vai para a qualificadora do inciso 5, tá? Então vamos lá. Então, essas aqui já foram, trouxemos as observações. Então agora para a nossa quinta qualificadora, são 7 ao total, tá? Beleza. A quinta qualificadora, quinta, para assegurar Então vamos lá, nossa quinta qualificadora, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, tá? Lá ele vai dizer o quê? O homicídio é qualificado, pega seu vadimeco aí que eu já estou pegando o meu. O homicídio ele vai ser qualificado quando ele for praticado para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Estou abrindo aqui ainda. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Senhores, o que é importante você saber aqui? O que você tem que tomar cuidado? O homicídio ele vai ser qualificado quando você praticar o crime de homicídio para assegurar a execução, a ocultação, a vantagem ou a impunidade de outro crime. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que cometer esse homicídio para assegurar a execução, a ocultação, vantagem e impunidade de outro crime. Se for de outra contravenção, se for contravenção, aí não vai ser essa qualificadora, tranquilo? Pode ser qualificadora outra, até mesmo do motivo torpe. Mas essa qualificadora aqui é para assegurar execução, vantagem, impunidade, a execução, ocultação, vantagem, impunidade de outro crime. Então você comete um homicídio para assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. De outra contravenção pode? Não, tá? Beleza. Aqui, o que eu tenho para colocar para vocês aqui? É uma qualificadora subjetiva. Quais são as subjetivas? Senhores, é tranquilo, subjetiva vai ser a do inciso 1, a do inciso 2, a do inciso 5, do inciso 6 e do inciso 7. Quais que são objetivas por outro lado? Só a do inciso 3 e do inciso 4. Olha que tranquilo que é decorar isso, beleza? Então, aqui, qualificadora subjetiva, tá. Contravenção, você pode praticar um homicídio para assegurar a execução, ocultação ou impunidade de outra contravenção? Não, a lei foi clara, então é crime. Se você cometeu um homicídio para assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de uma contravenção, aí o homicídio ele pode ser qualificado por outro motivo, talvez até por um motivo torpe, mas não será qualificado pelo inciso 5, tranquilo? O inciso 5 tem que ser para assegurar a execução de outro crime. Contravenção pode? Não. O que mais que a gente trouxe aqui para vocês? Ah, tá. Aqui o agente responderá pelos 2 delitos em concurso material. Professor, como assim? Vou te dar um exemplo que você vai entender. Pelos 2 delitos em concurso material. Aqui, então, o agente vai responder pelos 2 delitos em concurso material. O que é isso? Vamos supor o seguinte, o indivíduo, ele objetivando furtar um banco, ir lá e furtar um banco. Aí, o que ele faz? Para facilitar a execução desse crime de furto, ele vai lá 2 dias antes e mata o segurança. Então, ele mata o segurança que fica lá de plantão durante a noite nesse banco. Ele mata o segurança do banco para 2 dias após ele ter cometido esse homicídio, ele ir lá e conseguir furtar esse banco para facilitar a execução de um crime. Qual que é o crime agora? De furto. Então, ele mata o segurança de um banco, ele mata o segurança de uma loja que seja, para posteriormente ele poder ir lá e conseguir furtar essa loja com mais facilidade. Então, ele mata o segurança hoje, para daqui
2 dias, ele ir lá e conseguir furtar com a maior facilidade esse estabelecimento comercial. Tá, e aí? Ele vai responder por qual crime? Homicídio qualificado, porque ele cometeu o homicídio para assegurar a execução de outro crime? Sim. De qual crime? Do furto que ele ia cometer depois, tá? E ele responde pelo furto? Se ele cometeu o furto, sim. Então ele vai responder pelos 2 delitos no nosso exemplo. Então ele mata o segurança hoje. Amanhã ele vai lá e furta a loja sem a segurança e consegue praticar esse delito de furto. Ele vai responder por qual crime? Homicídio qualificado, porque ele matou para assegurar a execução de um crime, que era o furto. Responde por homicídio qualificado pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5. Em concurso material com o furto. Então ele vai responder pelas 2 infrações penais. Tranquilo? Tá. Aqui tem uma questão interessante que a doutrina traz. E se ele desistir da prática dessa outra infração penal? Olha o exemplo que eu te falei, voltando no exemplo. O indivíduo mata o segurança de um estabelecimento comercial qualquer, de um banco, por exemplo, para poder no dia subsequente ele ir lá e furtar esse banco, tá? Aí o que acontece? Ele mata hoje para poder cometer o furto amanhã e facilitar a execução desse furto, porque o segurança vai estar morto, não vai estar lá. Tá, peguei, professor. E se ele desistir de praticar o furto no dia de amanhã? Vai incidir a qualificadora do inciso 5? Vai. Então é o seguinte, ainda que ele desista de praticar essa infração penal, no nosso exemplo, matou hoje para furtar o banco amanhã. E se ele desistir de praticar o furto ao banco amanhã? Ele vai responder pela qualificadora, homicídio qualificado pelo 121, parágrafo 2º, inciso 5? Vai. Então você pode colocar aí, se o agente desistir da prática do outro crime, vai haver a incisão da qualificadora? Sim. Então, nosso exemplo, se ele mata o segurança, no outro dia ele desiste de furtar o banco, o homicídio de segurança é qualificado? Sim, ainda que ele desista de praticar esse outro crime. Beleza? Tá. Então, aqui a gente falou por isso, que pode, se ele desistir de cometer esse crime outro, ele ainda vai, o homicídio continua sendo qualificado. E a nossa mais uma observação que a gente trouxe aqui, ó. Essa questão de assegurar a execução, a ocultação e impunidade pode ser de um crime cometido pelo próprio agente ou cometido por outra pessoa. Então essa qualificadora aqui, ela vai incidir, por exemplo, no indivíduo que, para assegurar a ocultação ou impunidade de um crime cometido pelo irmão dele, ele vai lá e mata a testemunha, entendeu? Então vamos voltar. Imagina que o A comete um crime de roubo. O A comete um crime de roubo e tem como testemunha o B. O A cometeu um crime de roubo e quem foi testemunha desse roubo? O B. Beleza. Aí o C, que é irmão do A, vai lá e mata o B. Para quê? Para extinguir essa prova testemunhal que havia contra o A. E aí, te pergunto, quem matou foi o sujeito ativo? Não, foi o irmão. O A roubou e o C, que é irmão do A, foi lá e matou o B, que era a testemunha que tinha visualizado tudo e que ia depor naquele processo. E aí, vai ser qualificado para assegurar a ocultação e impunidade? Vai. Então, o que você tem que saber? Você tem que saber que esse, para assegurar a ocultação ou impunidade, pode ser um crime cometido pelo próprio agente ou por terceiro, tranquilo? Então, essa etapa que eu falei, para assegurar a ocultação ou impunidade, é só de um crime meu? Não. Você pode matar uma pessoa ou outra para assegurar a execução de um crime de um irmão, de um amigo, para assegurar a ocultação, para assegurar a ocultação e impunidade de um crime cometido por outra pessoa. Então, você pode matar para assegurar a ocultação ou impunidade de algum crime cometido por você ou para assegurar a ocultação ou impunidade de um crime cometido por outro. Exemplo, o irmão mata a testemunha do crime, desse crime que o outro irmão havia cometido. O A rouba a testemunha B, o C, irmão do A, vai lá e mata a testemunha B para assegurar a ocultação ou impunidade do crime do A, que era irmão do C. Entenderam? Então pode? Pode. Para assegurar a ocultação e impunidade, pode ser tanto de um crime praticado pelo agente ou para assegurar a ocultação e impunidade de um crime praticado por terceiro. Tranquilo? E por fim, o que eu quero que vocês anotem? Que é irrelevante o tempo decorrido entre o homicídio e o outro crime. Então é irrelevante o tempo que vai decorrer entre o homicídio e esse crime outro, que o homicídio foi praticado com a finalidade de assegurar execução, ocultação, vantagem e impunidade. Então, professor, tem um lapso temporal, vamos supor, matei hoje,
eu tenho um lapso temporal para cometer o outro crime? Não, não tem. Então, não há um lapso temporal, um prazo pré-determinado. Você pode matar o segurança hoje para você furtar o banco amanhã, ou pode ser para você furtar o banco daqui uma semana, daqui um mês, não interessa. Não há tempo, é irrelevante o tempo decorrido entre o homicídio e esse crime outro que você queria assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem. Tranquilo? Tá? Beleza. Vê se tem mais alguma observação aqui. Não. Era essa a observação que eu queria trazer para vocês. Então, qualificadora subjetiva pode ser para assegurar a execução, ocultação, vantagem, impunidade ou uma contravenção? Não. Professor, ele comete o homicídio para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro delito. Beleza, peguei. E esse outro delito, ele responde por ele? Sim, responde pelo homicídio em concurso material com esse outro delito que ele praticar. Então, um exemplo lá, o cara mata o segurança do banco. No outro dia ele vai lá e furta o banco, responde pelo homicídio qualificado, 121, parágrafo 2º, inciso 5, em concurso material com o furto, responde pelos dois. O que mais que eu te falei? Professor, o cara comete homicídio e depois ele desiste de executar o outro crime. Olha o exemplo, ele mata o segurança hoje para poder furtar o banco. Ele vai e desiste de furtar o banco. Ele desiste do crime outro que ele iria praticar e que ele matou para poder assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem. E aí, incide a qualificadora quando o agente desiste de praticar o crime outro? Sim, incide a qualificadora do mesmo jeito. Beleza? O que mais que a gente falou? A gente também falou que pode ser para assegurar a ocultação ou impunidade. Você pode matar alguém. Você pode matar alguém para assegurar a ocultação e impunidade de um crime cometido por você ou de um crime cometido por terceiro. Exemplo, um irmão mata a testemunha, única testemunha de um crime cometido pelo outro irmão para assegurar a ocultação ou impunidade do delito praticado por ele? Não, praticado pelo terceiro, que é o irmão. Vai qualificar? Vai. Então essa parte para assegurar a ocultação ou impunidade pode ser, você pode matar para assegurar a ocultação e impunidade de um crime próprio, de um crime cometido por você, tranquilo? Ou você pode matar para assegurar a ocultação e impunidade de um crime cometido por outra pessoa. Por exemplo, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua namorada, pelo seu namorado, não interessa. Você pode matar para assegurar a ocultação e impunidade de um crime cometido por você ou de um crime cometido por terceiro. Beleza. E por fim, para fechar isso aqui, a gente falou, é irrelevante o período decorrido entre o homicídio e o crime outro. Tranquilo? Então, esse homicídio é para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de crime outro. Beleza, peguei, professor. Tem um lapso temporal pré-determinado? Não, é irrelevante. Ele pode matar hoje e cometer o crime amanhã. Ele pode matar hoje e cometer esse crime outro daqui a um mês. Tranquilo? É irrelevante o lapso temporal entre o homicídio e esse crime outro. Beleza? Tá. Era isso que eu queria falar para vocês quanto a essa qualificadora. Tá? Conseguindo aí, anota as observações que eu te falei, tá? Beleza. Inciso 5, encerramos. Agora a gente vai para o inciso 6. Vou até apagar o inciso 5 para a gente ganhar um espaço demais. Porque o inciso 6 é a qualificadora do quê? Do feminicídio, tá? Então agora a gente vai para a qualificadora do inciso 6. Agora é o famoso feminicídio. Onde está? Vou até colocar aqui, ó, para ficar mais claro para vocês. Está no 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. Então, o feminicídio, ele é uma das qualificadoras do homicídio. Então, feminicídio é homicídio qualificado? Sim. Então, se feminicídio é homicídio qualificado, eu já te disse anteriormente, todo homicídio qualificado é crime hediondo. Então, feminicídio é crime hediondo? Sim. Por quê? Porque feminicídio nada mais é do que uma qualificadora do homicídio. Feminicídio é um homicídio qualificado e todo homicídio qualificado é crime hediondo. Então, feminicídio é crime hediondo? Sim. Na hora que a sua prova te perguntar lá, cobrando a Lei 8.072 de 90, feminicídio é crime hediondo? Sim, porque feminicídio nada mais é do que um homicídio qualificado e todo homicídio qualificado é crime hediondo. Tranquilo? Beleza. Tá. O que você tem que saber aqui? Vamos ler o dispositivo legal. Pega seu código aí. Artigo 121, inciso 6. Qualificadora do feminicídio.
é o homicídio cometido contra mulher por razão da condição do sexo feminino. Então vamos lá. Essa qualificadora do feminicídio é o homicídio cometido contra mulher por condição não. Contra mulher em razão da condição do sexo feminino. Então, olha aí, feminicídio é o homicídio cometido contra mulher em razão da condição do sexo feminino. Tranquilo? Tá. Professor, o que é esse tal de em razão da condição do sexo feminino? O próprio Código Penal falou isso. E ele falou isso no artigo 121, parágrafo 2º-A. Então, o que é essa tal de em razão da condição do sexo feminino? O que é isso aqui? O que é esse tal de em razão da condição do sexo feminino? O próprio Código Penal já falou. Artigo 121, parágrafo 2º-A do Código Penal. Gente, copia esse artigo 121, parágrafo 2º-A. Eu não vou copiar não, mas você coloca aí. Vão ter duas hipóteses que eles vão te falar que configura homicídio em razão da condição do sexo feminino. O que é o homicídio cometido contra a mulher em razão da condição do sexo feminino? Vem o artigo 121, parágrafo 2º-A, trazendo uma norma penal explicativa. E o que é que ele fala? Ele fala assim, ó, considera-se que o homicídio foi praticado em razão da condição do sexo feminino. Aí ele fala, quando for cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, ou quando ocorrer menosprezo ou discriminação à condição do sexo feminino. Tranquilo? Então é o seguinte, o que fala aqui no artigo 121, parágrafo 2º-A? Considera-se que há razão de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica ou familiar. Então, primeira hipótese que vai considerar que o homicídio foi praticado em razão da condição do sexo feminino. Qual que é a primeira hipótese? Quando o homicídio envolver violência doméstica e familiar. Vou colocar aqui no quadro, né? Então, primeira hipótese que vai considerar que foi praticada em razão da condição do sexo feminino, quando envolver violência doméstica e familiar. Melhor colocar que já te ajuda. E segundo, quando envolver menosprezo ou discriminação, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, gente, o que é o feminicídio? Condição de mulher. É o homicídio, quando houver um homicídio contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino. É o homicídio contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino. Professor, o que é a tal da condição do sexo feminino? Quando o homicídio envolver violência doméstica e familiar, ou quando o homicídio envolver menosprezo ou discriminação à condição do sexo feminino, a condição de mulher. São essas duas hipóteses aqui que o próprio Código Penal falou. Então tá. O que é que vocês têm que saber? Vocês têm que saber essa OBS aqui, ó. Qual que é a diferença entre femicídio, femicídio? Qual que é a diferença entre femicídio e feminicídio? Então, qual que é a diferença entre femicídio e feminicídio? É o seguinte, femicídio significa matar mulher. Então, femicídio é a morte de uma mulher. Toda vez que houver a morte de uma mulher, é femicídio. Então, vamos lá. Femicídio. O que é femicídio? É a morte, é matar mulher. Toda vez que houver um homicídio contra uma mulher, vai ser o quê? Femicídio. A nossa qualificadora é feminicídio? Não, ela é o feminicídio. Professor, qual que é a diferença então? Femicídio é matar mulher. Toda vez que tiver um homicídio que a vítima for mulher, é femicídio. Tá. A qualificadora chama feminicídio? Femicídio? Não, ela se chama feminicídio. Qual que é a diferença? Aqui, ó, é a morte de mulher em razão da condição do sexo feminino.
tá? Então, o que é o feminicídio? É a morte de mulher só? Não. É a morte de uma mulher em razão da condição, do menosprezo, da discriminação à condição do sexo feminino. Então, olha a diferença. Femicídio é matar a mulher. Toda vez que houver um homicídio e a vítima for uma mulher, vai ser o quê? Femicídio. Para ser feminicídio, que essa sim é a qualificadora do homicídio, a qualificadora do homicídio é o feminicídio. O que é o feminicídio? É a morte de mulher em razão da condição do sexo feminino. Então veja a diferença. Matar mulher, só matar mulher é feminicídio. Agora, matar mulher em razão da condição do sexo feminino, aí é feminicídio. Tranquilo? Tá. Essa era uma diferença. Então, para o homicídio ser qualificado, é a morte de uma mulher simples e pura? Não. É a morte de uma mulher em razão da condição do sexo feminino. Professor, o que é esse tal de em razão da condição do sexo feminino? Quando envolver violência doméstica e familiar contra a mulher ou quando envolver menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Tranquilo? Então tá, cuidado. Femicídio e feminicídio não são a mesma coisa. Beleza. Foi. Aqui também a gente está diante de uma qualificadora subjetiva, tá? Então aqui a gente está diante de uma qualificadora subjetiva. Beleza. Tá. Professor, o que é relevante eu saber aqui ainda? As causas. Isso aqui vai cair em prova. Já está caindo em prova, vai cair mais ainda. Causa de aumento de pena no feminicídio. Ainda dentro do feminicídio. Quais são as causas de aumento de pena no feminicídio? Tá. Olha aqui, artigo 121, parágrafo 7º. Vamos lá? 121, parágrafo 7º. A pena será aumentada, é um aumento de pena de 1/3 a metade. Então, a pena será aumentada de 1/3 até metade. Tá. Quando o feminicídio for cometido durante a gestação, então se o feminicídio for cometido durante a gestação, a pena dele vai ser aumentada de quanto? 1/3 até a metade. Qual que é a segunda hipótese? Gestação ou presta atenção aqui, ó, 3 meses posteriores ao parto. Então, se for durante a gestação ou nos 3 meses, é 4 meses? Não. Ou nos 3 meses posteriores ao parto, tá? Beleza, inciso 2. Contra a pessoa, quando a vítima for menor de 14 ou maior de 60, menor de 14 anos, maior de 60 anos ou deficiente. Então, olha só a pena sendo aumentada de 1/3 a metade. Se você mata a mulher em razão da condição do sexo feminino, gestante, ou nos 3 meses após o parto, quando a vítima for menor de 14 anos, maior de 60 ou deficiente, e ainda tem uma última. É quando ocorre na presença de descendente, ou ascendente da vítima. Na presença de descendente ou, ficou bem torto aí, né? Mas você copia aí. Ascendente ou descendente da vítima. Então é o seguinte, além de você responder por homicídio qualificado, se você matar a mulher, cometer um feminicídio, e essa mulher, você mata uma mulher que está o quê? Gestante. Sua pena vai ser aumentada de 1/3 até a metade. Se você mata gestante ou nos 3 meses após o parto, além da qualificadora do feminicídio, sua pena vai ser aumentada de 1/3 até a metade. Segunda causa de aumento de pena, se a mulher que você mata é menor de 14, maior de 60 anos ou deficiente. Se a vítima, a mulher, ela é morta, tem menor de 14, maior de 60 ou deficiente. Ou se você mata a vítima na presença de descendente ou ascendente dela. Então, se você mata a mãe na presença do filho, se você mata
a mãe na presença da sua sogra, do seu genro, entendeu? Então, na presença de descendente ou ascendente, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Se você matar a vítima na presença de algum descendente, filho, neto, ou na presença de algum ascendente, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, vai configurar a causa de aumento de pena, tá? Então, é isso que a gente tinha aqui para falar quanto ao feminicídio, tá? Senhores, então o feminicídio é uma qualificadora do homicídio? É crime hediondo, feminicídio? É porque é homicídio qualificado. Muita atenção com a causa de aumento de pena do feminicídio e lembra, toda morte de mulher é feminicídio? Não. Tem que ser no âmbito da violência doméstica e familiar. Professor, o que é esse tal de no âmbito da violência doméstica e familiar? Aqui a gente pega os ensinamentos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela vai dizer que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela pode ser no âmbito da violência doméstica, no âmbito da violência familiar ou no âmbito da violência íntima do afeto. Então, essa questão de violência doméstica e familiar, você vai pegar as disposições da Lei Maria da Penha, que fala, ó, considera-se que a violência foi praticada no âmbito da violência doméstica e familiar, quando é violência doméstica, familiar ou numa situação íntima de afeto. A Maria da Penha traz esses dispositivos, tá? Ou quando houver menosprezo, discriminação à condição do sexo feminino, a condição de mulher. Esse é o nosso feminicídio, tá? Beleza. Feminicídio é a mesma coisa que femicídio? Não, tá? Beleza? Tá, vou apagar. Professor, qual que é a nossa última qualificadora agora? Que é também muito importante. Essa aqui é de extrema importância também. E vai cair muito nas provas. Estou procurando meu canetão aqui. É a qualificadora do inciso 7º, que é o homicídio contra agentes da segurança pública. Que é o homicídio contra agentes da segurança, tá? Que é o tal do homicídio contra autoridade, contra agentes de segurança, tá? Onde que eles estão? Esse homicídio contra agentes da segurança, esse homicídio contra esses agentes de segurança, tá lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º do Código Penal. Nossa última qualificadora do homicídio. Senhores, vou fazer uma pausa técnica aqui. No próximo vídeo a gente continua com vocês, tá? Venho falar desse homicídio contra agentes de segurança pública, tranquilo? Esse homicídio contra os agentes da segurança pública, que está qualificada, que essa qualificadora consta do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º do Código Penal. No próximo bloco a gente volta e te explica o que é essa qualificadora contra agentes da segurança pública. A gente vai ver que não é só no âmbito da segurança pública, é segurança pública, Forças Armadas, a galera lá, os agentes prisionais, contra a galera da Força Nacional, ou contra ainda cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. No próximo bloco eu volto e te explico isso, beleza? Continuamos lá, bebe uma água, um café, daqui a pouco a gente continua.